Vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa estar reinando aí na sua vida, através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. Eu sempre digo que a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento, a perfeita interpretação dessa leitura quando se trata da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo, ok? Por que que eu sempre digo que a leitura traz conhecimento? A leitura traz conhecimento, sim. O próprio Cristo disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras. E por essas pessoas não conhecerem as Escrituras, eles são facilmente enganados pelo sistema religioso. Ou seja, eles não pregam a verdade. O sistema religioso, meus amados, eles aprisionam as pessoas pelo medo, tá? Porque evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Evangelho não é eu chegar e falar para você que você vai para o inferno, que Deus vai soltar a mão de você, que o devorador vai... Não, isso não é evangelho, isso é terrorismo, isso é impor o medo, tá? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Lembrando aqui, você tem que respeitar tempo e época. Essa passagem que eu acabei de citar, que foi pela liberdade que Cristo vos libertou, está se referindo aos antepassados, não a nós hoje. Porque nós, depois da cruz, nascemos livres, tá bom? Efésios 2:8, é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá bom? Então, ou seja, vamos lá. Por que que eu aqui vou insistir aqui, tá? Que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é livro da lei, tá? Por que que eu insisto nisso? Porque não é uma coisa tirada da minha cabeça, é uma coisa que está escrita aqui, eu vou te mostrar. Muitas pessoas são contra a própria Bíblia, carregam a Bíblia, mas não sabem o conteúdo que tem aqui dentro. Por que não sabem o conteúdo que tem aqui dentro? Porque às vezes não leem, tá? Então essas pessoas que não leem a Bíblia, eles não conhecem o conteúdo que está aqui dentro, tá bom? Então vamos lá, eu vou te explicar por que que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é livro da lei, ok? Olha o que o próprio Jesus disse, o próprio Yahweh, o próprio Filho de Deus disse aqui. Veja bem, Mateus 5:17. Olha o que está escrito aí, tá? Não cuideis que vim destruir a lei, ou seja, não cuideis que vim, aqui é o próprio filho falando, tá? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar. Abrogar aqui, meus amados, quer dizer eliminar, tá bom? Quer dizer eliminar, ou seja, acabar, destruir, tá? Não cuideis que vim abrogar, mas cumprir a lei. Então, se o próprio Jesus, tá? Que assim você o conheceu, o próprio Jesus, o próprio Cristo, está falando que ele não veio destruir lei, tá? Ele não veio destruir a lei nem os profetas, ele veio cumprir a lei. Quem sou eu para dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João não é livro da lei? Se o próprio Cristo aqui está dizendo que ele não veio para destruir, mas ele veio para cumprir. Então, ou seja, eu não posso, se eu disser que Mateus, Marcos e Lucas e João não é livro da lei, eu estou omitindo a verdade. Ou seja, eu estou chamando o próprio Filho de Deus de mentiroso. Eu estou indo contra a verdade que está escrito aqui. Por que eu estou indo contra a verdade que está escrita aqui? Porque o próprio Jesus disse em Mateus 5:17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir a lei, mas vim cumprir a lei. Então, meus amados, quem sou eu para dizer que Mateus e Marcos e Lucas e João não é livro da lei? Quem sou eu para falar que Jesus não veio para cumprir lei, que toda a sua existência ainda permanecia a lei de Moisés? Se eu disser que Mateus e Marcos, Lucas e João ainda é Novo Testamento, eu estou chamando o próprio Filho de Deus de mentiroso. Eu estou indo contra a verdade que está escrita aqui, porque ele mesmo disse, não cuideis que vim destruir a lei, e os profetas não vinham eliminar a lei, mas vim cumprir a lei. Então, ou seja, verdades como essa aqui, né, muitas pessoas não querem entender, mas a verdade é que está escrita aqui, que ele mesmo disse que ele não veio destruir, ele não veio eliminar, ele não veio para acabar com a lei.
ele veio para cumprir a lei. E lembrando também, mais uma vez aqui, que a lei, toda a lei, não se baseia só em 10 mandamentos. A lei de Moisés se baseava em 613 mandamentos. Por isso que ninguém conseguia cumprir a lei, tá? O único que foi capaz de cumprir foi o próprio Filho de Deus. Então, meus amados, se você fala que Mateus, Marcos, Lucas e João, ou o seu pastor, o seu pregador fala para você que é Novo Testamento, é um erro muito grave. Porque se o próprio Cristo disse que não veio destruir, não veio acabar, ele veio cumprir. Se ele veio para cumprir até o seu último dia de vida aqui na terra, ele estava em cumprimento da lei. Existia batismo, existia Páscoa judaica, existia subidas em monte, tá? Existia imposições de mão. Tudo isso fazia parte da lei, e fora outros, que era 613. Então quem sou eu para dizer que Mateus, Marcos e Lucas e João ainda não é livro da lei? Se eu falar que Mateus, Marcos, Lucas e João não é livro da lei, eu sou mentiroso, eu estou indo contra a verdade que está escrita aqui. Então vamos continuar aqui no 19. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nem o jota um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Por que que Jesus disse que que qualquer por exemplo, que ele disse aqui, porque é verdade eu digo que até que o céu e a terra passe, nem o jota, nem o tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Tudo o quê? Tudo que ele veio para cumprir. Então, enquanto ele estivesse aqui cumprindo a lei, não se tirava nem um jota, nem um tio da lei. Está entendendo isso aí? Então, meus amados, nós temos que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João é livro da lei. A lei de Moisés prevalecia, porque o próprio Cristo veio cumprir lei. Ele veio cumprir os 613 mandamentos. Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Está entendendo isso aí? Agora, infelizmente, esse tipo de verdade não é pregado nas igrejas, né? Aí ele fala assim no 19, olha só. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, quem que foi capaz de cumprir toda a lei e que seria chamado grande no reino do céu? O próprio Jesus. Aquele que teve a capacidade de cumprir toda a lei de Moisés. Ele foi o único que cumpriu, que conseguiu cumprir a lei mosaica. Tá entendendo isso aí? Você também não caberia a nós, né? Porque nos dias de hoje, inclusive, ainda tem gente ainda que vive acha que será justificado por obras, não boas obras, mas obras da lei, como batismo, imposições de mão, essas coisas todas aí, que era, tá, lá para um povo separado, que era um povo de Israel, aquele povo judeu, que Deus separou aquela comunidade, que ele tirou ali com a mão forte do Egito. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, meus amados, e como também eu posso te provar mais uma passagem aqui da Bíblia em Mateus 8:4. Olha o que está escrito aqui em Mateus, tá? Mateus 8:4, para que você veja o que o próprio Cristo falou, tá bom? Eu vou ler aqui todo o contexto para que você entenda que foi a cura do leproso, ou seja, o leproso ali purificado. Olha o que está escrito em Mateus 8:4, mas eu não vou direto no 4 não, vou ler o contexto acima para que você tenha um perfeito entendimento. Olha só. E descendo ele no monte, seguiu uma grande multidão. Ele aqui descendo era Cristo, tá? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode nos tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe Jesus então, olha só o que Jesus disse, aquele leproso que foi curado ali. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes, tá vendo aí? E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho no templo, tá vendo? Então, ou seja, Jesus ele curou,
aquele leproso e ele mandou que aquele leproso fosse apresentar o sacerdote e depois apresentar também, tá? Apresentar também a oferta que Moisés tinha determinado. Então, meus amados, a Bíblia é muito clara, ela não faz curva. A Bíblia ela não tem erro. Quem erra somos nós, tá bom? Quem faz uma interpretação diferente da Bíblia é os homens, mas a Bíblia não tem erro. Ela tem resposta para todos os tipos de pergunta, tá bom? A Bíblia responde ela mesma. Se você quer ter esse perfeito conhecimento, você tem que meditar, você tem que procurar mais aprofundar nas Escrituras. Você tem que querer abrir a sua Bíblia aí e passar a lei e pedir o Espírito Santo que venha te dar esse perfeito entendimento. Porque só ele que dá o perfeito entendimento. Você tem prova disso na Bíblia, como Pedro, que era um homem letrado, lá em Atos 2, né? Que quando ele começou a falar através do Espírito Santo, né, ele converteu ali, me parece que foi quase 3.500 almas, se não me engano. Então, ou seja, as pessoas ficaram abismadas porque era um homem letrado. Mas quem dá a sabedoria, quem dá o entendimento, quem dá a perfeita interpretação é o Espírito Santo. Teologia é ensinamento de homens. Pedro não tinha feito nenhum curso de teologia. E a sua pregação ali fez com que quase 3.500 almas se convertessem. E essa sabedoria não foi teologia humana. Essa sabedoria veio do alto, veio do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que pode também dar a você esse perfeito entendimento para que você não seja mais guiado por qualquer tipo de doutrina. Então, meus amados, onde é então o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele começa de Romanos até Hebreu, que é a palavra para nós gentil. Lembrando também que nós temos que entender uma coisa, que todas as cartas na Bíblia ela tinha endereço, ela tinha direção, tá? As cartas de Paulo, a direção era para nós gentil, tá? As cartas de João era para o povo judeu, de Pedro era para o povo judeu. Então, ou seja, se você ler um pouco de João e um pouco de Paulo, você vai bagunçar todo. Porque lá em João, Pedro e Tiago ainda tem fermento, tem lei. Agora, a palavra verdadeira para nós, o Novo Testamento para nós, as cartas, as palavras enviadas do Cristo ressuscitado para os povos gentios, que sou eu e você, está em Romanos até Hebreus, tá bom? Então, eu espero que até aí você tenha entendido e fiquem todos na paz do Cristo ressuscitado.